e quando Deus fica em silêncio com você. Oi, eu sou a Carol Azevedo e eu tô aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão sobre esse compartilhar da nossa vida com Deus, da minha vida com Deus. Deus já ficou em silêncio com você em algum momento? Você já fez orações em específico da qual você esperava uma resposta e ela não veio? Mesmo você indo a cultos, mesmo você fazendo suas orações, fazendo seus devocionais, a voz e a presença dele não estava ali, sabe? Eu tô lendo um livro com um grupo de mulheres, que é esse aqui, ó, Uma Vida com Propósitos. E no capítulo 14, ele fala justamente sobre quando Deus parece distante. E aí ele fala que Deus nos prometeu que jamais nos abandonaria. Mas ele também fala que Deus não prometeu. Você sempre sentirá a minha presença. E aí eu tenho me questionado com o que eu faço com a ausência da presença. O que eu faço com o silêncio do Senhor. O que eu faço quando as circunstâncias gritam mais alto? Eu faço perguntas, mas eu não vejo respostas, eu não ouço respostas, eu não sinto a presença e eu não sinto as respostas. Semana passada foi a leitura desse capítulo e eu pedi como uma das respostas do que eu deveria fazer diante do meu cenário atual de vida. E lendo esse capítulo, que é muito profundo, que assim, foram lágrimas rolando enquanto eu lia, eu pude perceber o quanto é importante continuar, independente do que a gente sente. E junto disso, na semana passada, eu não sei se foi na sexta-feira mesmo ou se foi no sábado que eu vi, o grupo Palanquim, né, o Ministério de Música Palanquim, lançou uma música que diz Apesar de Você. Depois vocês escutem aí. Então eu me peguei nesse questionamento. O que eu faço agora se eu não sinto, se eu não ouço, se não é palpável a presença dele? E esse livro, e esse trecho, esse capítulo me trouxe essa resposta de continuar. Ah, Carol, mas eu vou louvar sem sentir? Eu vou ler a Bíblia sem sentir? Eu vou pro culto sem sentir? Vai. Porque isso faz parte de uma identidade madura. Isso faz parte de um relacionamento. Nem todos os nossos relacionamentos, na verdade, nenhum relacionamento vai ser 100% maravilhoso. Vão existir os momentos de silêncio, vão existir os momentos de apenas continuar. E eu creio que esse momento vai passar, porque eu me recordo de um outro momento de silêncio, de Deus comigo. E depois ele voltou, sabe? E depois eu voltei, ou ele voltou, sabe? As coisas voltaram a ser como era antes, de eu sentir a presença. E aí ele traz alguns textos, né, de Davi, que Davi relata algumas coisas. Por que, Senhor, tu permaneces afastado na hora do meu sofrimento? Por que te escondes de mim? Por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Por que me rejeitaste? E olha que isso era Davi falando. Se Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, foi o próprio Deus que falou isso, quem dirá nós, né? Não sei se Deus falou isso com você, mas comigo até agora ele não falou não, que eu sou, né, uma filha segundo o coração dele. Mas continuar, mesmo que doa, mesmo que não faça sentido, mesmo que seja vazio, mesmo que pareça estar sendo uma loucura, estar sozinho, mesmo que a vontade seja de abandone esse Deus e morre, como disse a esposa de Jó. Eu vejo que um relacionamento maduro continua, mesmo que doa, mesmo que não seja fácil. E aí a gente começa a recorrer a várias coisas, né? Amigo, ora por mim, vou fazer uma campanha, vou jejuar, vou orar de madrugada, vou pedir pro meu pastor, vou pedir oração pros meus irmãos e nada acontece. Deus, o que eu tenho que perdoar, o que eu tenho que abrir mão, onde que eu tenho que me consertar, qual é o meu problema? E na verdade não se trata de um problema comigo em si ou com você em si, mas esse silêncio ele se trata de uma provação e de um amadurecimento do nosso relacionamento com Deus Pai. Sabe, aquele teste, aquela provação para sermos aprovados, é isso. É saber se somos esses filhos que cantam
nunca te deixarei, jamais te abandonarei, não importam as circunstâncias, eu vou estar aí contigo, te louvarei, né? Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, será? E é aí onde a gente passa por provações, mas a gente só passa por essas provações para sermos aprovados. Em um outro livro que eu li sobre o obreiro aprovado, do pastor Cote, ele fala sobre isso, né? O que a gente precisa fazer para ser aprovado? Você já parou para pensar nisso? O que você precisa de fazer para ser aprovado por Deus? E aí ele fala que ele já recebeu tantas respostas, mas ninguém presta atenção no óbvio. A gente precisa de fazer a prova. Para sermos aprovados, a gente precisa de passar na prova. A gente não precisa de ideias mirabolantes, de segredos, de coisas a serem feitas. A gente só precisa de continuar e passar para sermos aprovados. Se a gente foge da prova, se a gente pede oração para Deus tirar a gente desse lugar, se a gente faz campanha para sair dessa situação, mas o que a gente precisa enxergar nesse tempo, mudar nesse tempo para sermos aprovados e sairmos desse lugar, para a gente não ficar ali naquele ciclo da ferida, sabe? Um círculo vicioso de estar sempre caindo no mesmo lugar. Alguns passos são necessários para que a gente continue. Então, o principal passo para essa estação é ser sinceros com Deus. Sermos sinceros com o Pai. Falar o que a gente de fato está sentindo. Porque por mais que a gente tenha medo de verbalizar, Ele sabe o que está aqui dentro. Então, melhor do que falar uma coisa que não está aqui dentro e a gente mentir contra o nosso Pai, é externar o que está aqui porque Ele já sabe. Quem precisa de romper com esse orgulho, romper com essa soberba, somos nós. Com essa hipocrisia, somos nós. Então, talvez esse trajeto e esse caminho seja necessário para romper com a nossa barreira interna de achar que eu posso enganar o Senhor, que eu estou sentindo uma coisa, mas os meus lábios falam outras. A gente pode enganar o ser humano. E ainda tem gente que a gente não consegue enganar. Mas a gente pode enganar o ser humano. A gente está sentindo uma coisa, a gente fala outra, porque o que a gente fala é o que vale, mas Deus não, Deus sabe o que a gente está sentindo. Então, se a gente sente algo e fala outro completamente diferente para Ele, Ele sabe que a gente não está sendo verdadeiro com Ele. E nós sabemos que não estamos sendo verdadeiros com Ele. Então, nós precisamos romper conosco, com a nossa própria barreira de infantilidade, de ego, de orgulho, de soberba, sabe? Dessa máscara de não mostrar o que realmente nós estamos sentindo aqui. Outro passo super importante é focarmos em quem Deus é. A sua palavra é imutável. Deus é Pai, Deus é fiel, Deus é bom. Por mais que as circunstâncias não sejam isso tudo que a palavra de Deus está falando, não nos deixemos levar pelas circunstâncias, mesmo que seja muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas creiamos e nos firmemos na palavra de Deus. Outro passo importante é confiar nas promessas de Deus. Ele fez promessas, além das promessas da Bíblia Sagrada, ele fez promessas pontuais para nós. Ele fez promessas específicas para a nossa vida. Não nos deixemos esquecer dessas promessas. Sabe aquela palavra de conhecimento, palavra de sabedoria que foi liberada sobre a sua vida, que você anotou num caderninho, ou que você gravou um áudio no seu celular? Volta lá, escuta. Escuta, reafirma, reaviva essa palavra no teu coração, além de se pautar nas promessas bíblicas, é claro. Mas traz a esperança, traz a sua memória, traz ao seu conhecimento aquilo que te dá esperança. A palavra, as palavras que foram liberadas sobre a sua vida te dão esperança. E um ponto extremamente importante pra gente é lembrar do que Deus fez por nós, através de Cristo na cruz. Vocês lembram que Jesus também não teve resposta, que Jesus também foi abandonado, que Jesus também passou por esse tempo de silêncio do Pai, tanto que no seu momento de maior sofrimento ele pergunta: meu Deus, por que me abandonaste? É uma palavra muito pesada, né? Porque me abandonaste. Gente, ai, se o próprio Cristo passou por isso, ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe o que nós passamos. Então, graças a Deus que nós temos o nosso intercessor à direita do Pai.
Graças a Deus que nós temos Cristo, que sabe exatamente o que nós estamos passando aqui, do lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Que assim como o Espírito Santo tem me ajudado a passar por esse momento de silêncio de Deus Pai comigo, Ele vem ajudar você a continuar trilhando esse caminho, independente do que você sente, apesar de você. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, assim como o Senhor tem me ajudado a passar por esses dias, assim como o Espírito Santo tem me direcionado, mesmo diante desse silêncio de Deus Pai. E que você seja fortalecido por essa palavra. Curta esse vídeo, compartilha. Nós estamos aqui para levar uma palavra viva e eficaz aos corações que precisam ser alcançados por ela.